Se ler as memórias da irmã Lúcia, na descrição do mês de setembro de 1917, já aparece lá a uma certa altura que ela diz que havia uns senhores que nos ajudavam, que nos encaminhavam e que ajudavam os peregrinos com mais dificuldades. E essas pessoas foram os primeiros servitas. E desde logo nos anos seguintes, começaram a vir aqui pessoas que eram devotos, claro. Um deles, os principais, era o Dr. Carlos Azevedo Mendes, aqui de Torres Novas, e que começaram a vir aqui e cada vez começaram a vir grupos maiores. Até que em 1900, tanto homens como senhoras, mas principalmente homens na primeira fase. Até que em 1924, o Sr. José Alves Correia da Silva resolveu, que era o Bispo de Leiria à data, dizer, vocês têm que se organizar. Então criou a Associação dos Servos Nossa Senhora de Fátima. E no ano seguinte, ou 2 anos depois, já não me lembro bem, criou a Associação das Servas Nossa Senhora de Fátima, que passados uns anos se fundiram, nos anos 40, salvo erro, na Piunião dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. E esse nome veio-se mantendo até à revisão do Código de Direito Canónico. Isto já eu era servita nessa altura, isto mudou, salvo erro, no princípio dos anos 80, em que passou a chamar-se a Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima, que é uma associação que é hoje, com os novos estatutos, que é a Associação Direta Canonicamente pelo Bispo de Leiria Fátima agora, mas, no entanto, estamos inseridos no santuário e, em termos funcionais, dependemos da reitoria do santuário. E o que é que nós fazemos? Nós servimos. Servimos os peregrinos, servimos Nossa Senhora na pessoa dos seus peregrinos. E a atividade dos servitas, não sei se é a altura que é que eu posso falar nesta agora, a atividade dos servitas, nós estamos divididos, temos vários setores de atividade. Primeiro de tudo, temos uma direção, temos uma mesa de Assembleia Geral, temos uma coisa que chamamos o Conselho de Disciplina, que é como se fosse um órgão jurídico, que é em caso, às vezes, de problemas disciplinares ou pessoas que estão em situações irregulares, que são analisadas as situações, mas é um órgão à parte. E temos também o Conselho Fiscal. Agora também temos de ter um Conselho Fiscal. Em termos funcionais, temos o serviço que é muito visto aí, que é a parte dos chamados do serviço do recinto, que é a parte de apoio das procissões e da missa do dia 12 à noite e do dia 13, em que vêm os homens todos com os correios. E damos um apoio no serviço das confissões, no dia 12 e no dia 13, no serviço das informações também damos o nosso apoio, e temos depois a parte toda dos serviços de saúde, em que os serviços de saúde estão divididos em 3 partes. Tem a parte do lava-pés, que é os que apanham os peregrinos todos, os peregrinos todos que vêm a pé, e hoje em dia também tratamos ali os que vêm a pé e os que têm as bolhas nos joelhos, das promessas dos joelhos. Também vão ali, também são tratados ali, é feita a desinfecção, os pensos e tudo isso. Temos o posto de socorros, que tem médicos, enfermeiras, e aí no posto de socorros temos muitas vezes médicos e enfermeiras católicos que não são servitas, mas que nos vêm ajudar. Porque nós não temos nos nossos quadros, entre aspas, não temos número suficiente de médicos e de enfermeiras que deem para as peregrinações todas e para o suficiente. E temos alguns que nos vêm ajudar, os médicos, alguns da Associação dos Médicos Católicos, as enfermeiras, enfermeiras que trabalham com enfermeiros ou enfermeiras servitas nos hospitais e que convidam, eles vêm, e alguns depois acabam por ficar servitas, também acontece isso. E temos depois o outro serviço que é muito importante, que é o serviço da admissão dos doentes à bênção. Se reparar, já repararam com certeza, no dia 12 à noite e no dia 13, sobretudo, vão ter mais significado, há um grupo de doentes que está normalmente na colunata, que chamam-lhe colunata norte, a via sacra, do lado esquerdo do altar, quem está voltado para o altar, onde estão os doentes todos. Olha, esses doentes passam aqui pelo nosso serviço. Primeiro, para serem vistos pelo médico, para perceber o que é que as pessoas têm, para ver se identificar se há algum caso, alguma situação que precisa lá de assistência especial lá em cima. E segundo, para consciencializar as pessoas também, que as pessoas não vêm só para estar ali ter um gajo sentado, para estar a assistir à missa à sombra e sentadinhos. Não, vêm para uma coisa muito séria, que é receber a bênção do Santíssimo Sacramento. E as pessoas têm que estar preparadas e têm que ter a noção daquilo que estão a fazer, não é? Porque não se recebe a bênção, não é uma brincadeira qualquer, não é uma coisa que tomar um copo de água, não é? E depois, estes são os serviços, temos a parte da secretaria, que é o serviço todo de apoio aqui, e
depois temos 3 outros serviços, 4 outros serviços. Temos a parte dos fins de semana, que são, hoje em dia, começamos há uma série de anos a trabalhar, a vir aos fins de semana, que como já repararam, vocês estão aqui sempre, veem, que hoje em dia há fins de semana de agosto, de julho e agosto sobretudo, e alguns de junho têm mais gente do que as peregrinações de junho, de julho ou de setembro. E que é impressionante. Então, há uns anos para cá pediram-nos, e nós vimos dar apoio à parte de lava-pés e depois de socorros. Temos uma equipe que vem, começa a trabalhar no sábado, depois do almoço, e sai no domingo, por volta das 3 da tarde. E daqui apoio embaixo do lava-pés e no posto de socorros. Temos outro serviço também, que é os retiros de doentes. Damos apoio aos retiros de doentes. Os retiros de doentes são organizados por movimento da Mensagem de Fátima. E vêm retiros de todas as dioceses, mas vêm com uma equipe que os acompanha. Mas quem organiza aqui as coisas, quem dirige, à parte do padre, claro, para o retiro, são os servitas que dão apoio e que fazem a organização toda, a movimentação das pessoas, dos doentes e tudo isso. E depois temos 2 serviços de apoio interno. Um, que é o serviço de formação dos novos servitas, porque quem quer ser servita, as pessoas podem sentir uma vocação, acharem que podem ver-nos aí passar, veem aqui os serviços, uma coisa e tal, podem achar que isto é capaz de ser interessante, capaz de ser giro, entre aspas, e então vêm se inscrever. E temos um grupo de pessoas que recebem essas pessoas, fazem uma primeira entrevista, e depois logo aí, depois dessa primeira conversa, às vezes algumas pessoas desistem logo à partida. Mas normalmente as pessoas, muitas delas, a maioria, ficam, então passam por um curso chamado um curso de preparação, que tem uma parte teórica, que tem 2 fins de semana de inverno, e depois tem o acompanhamento todo prático dos serviços. Isso normalmente dura 4, 5 anos. Esse tempo dura 4, 5 anos. E ao fim desses 4, 5 anos, as pessoas fazem o seu compromisso perante Nossa Senhora, que normalmente é uma missa presidida pelo Bispo de Leiria, de quem nós dependemos, o Bispo de Leiria Fátima, de quem nós dependemos. E pronto. E temos o último serviço, que é o último, mas não é o menos importante, e que nós damos muita importância, que é o chamado serviço da oração. São um grupo de servitas que têm 2, 3 missões. Uma delas é lembrar constantemente aos servitas a parte toda, ajudá-los na sua parte espiritual. E nós recebemos semanalmente, mensalmente, mails com propostas, com pistas de reflexão, às vezes com palavras do Santo Padre, com coisas de extratos da mensagem de Fátima, outras coisas que eles vejam importantes e que nos vão mandando por meio para sentir. Uma coisa que eles fazem também é acompanhar aquelas pessoas que estão mais doentes, ou que não podem vir a Fátima, os servitas mais velhotes, e isso, e entra em contato com isso. E depois aqui em Fátima, nos dias 12 e nos dias 13, nós temos sempre, no dia 12 ao meio-dia, a missa dos servitas. São aqueles que estão trabalhamos, os que podem vir, vêm, que é uma missa que é celebrada pelas intenções dos servitas, por servitas que morreram e tudo isso. E temos às 3 da tarde, das 3 às 6, a adoração do Santíssimo. O Santíssimo está exposto aqui nesta capela, agora aqui nesta capela aqui da Casa de Nossa Senhora das Dores. E quem tem tempo, um bocadinho de tempo, vem aqui fazer um bocadinho de acompanhar Nosso Senhor nos seus tempos livres. E eles é que organizam, eles é que organizam tudo isso. Estava a dizer, uma das coisas que o setor da oração faz, que é engraçado, isto é a estrela dos servitas. Que é a estrela, como eu tenho aqui, esta que as senhoras usam, depois já quando falámos no que são as insígnias. Então eles arranjam, recortam a imensa pachorra com a cartolina azul claro ou azul mais escuras, e vão buscar umas frases, sempre, que cada um tira. Quando chega, vai tirar uma coisa destas. E é como os segredos de Santa Teresinha, sabe que você vai ao Carmelo, para aqueles envelopes, que tem uma coisa, isto é uma coisa inspirada nisso. Esta diz, por exemplo, isto pode ser coisas ligadas com a mensagem de Fátima, com a história de Fátima. Um dia, a Lúcia perguntou ao Francisco, Francisco, tu que gostas mais, de consolar a Nosso Senhor ou de converter os pecadores para que não vão mais almas para o inferno? Eu gostava mais de consolar o Nosso Senhor. Não reparaste como Nossa Senhora ainda no último mês se pôs tão triste, etc, etc, etc. E isto, para que é que isto serve? Isto serve para nós refletirmos. Pegar nisto a partir daqui, todos os meses que tiramos uma coisa, tiramos uma estrela diferente e refletimos, vamos guardando e passando outro. E é um ponto de reflexão. Eu acho, eu acho, porque quando digo eu falo no nome da direção, mas eu como presidente da direção e tive um empenho muito especial
um desenvolvimento maior deste setor, porque, e na realidade tem feito um trabalho notável. Os servitas, as pessoas percebem ao longo deste tempo que eu falei dos primeiros anos, se isto se aplica ou não se aplica à sua maneira de ser. Porque nós todos, a senhora que está aí atrás da Câmara e eu, todos nós que somos cristãos, a nossa missão neste mundo, acho eu, o principal é sermos santos. E lutarmos cada dia pela nossa santidade. E no dia que eu me casei com a minha mulher, nós cumprimos um com o outro. Isso mesmo, lutar para a santidade do outro e dos nossos filhos. E existe, na Igreja, existe no mundo várias coisas, vários movimentos e várias coisas em que nós nos podemos enquadrar que possam ajudar ao nosso crescimento espiritual. Em que nós possamos dar um bocadinho nós próprios. E que nos possamos enquadrar. Não é preciso ser servido para ir para o céu. É evidente, não é? Agora, é um dos caminhos de crescimento espiritual, pode ser este. Servir aqui em Fátima enquadrado na Associação dos Servitas. É um caminho, mas não quer dizer, não é melhor nem pior que os outros. É um caminho que nós procuramos seguir com muita humildade. Eu acho que é o grande segredo, aliás, acho que é o segredo de qualquer cristão. É a humildade, é viver toda a vida com humildade. Mas para nós temos isso muito presente em nós e procuramos ser, dentro à vez do aparato que existe, ser o mais discretos possível e ser o mais humildes possível. Nem sempre conseguimos, como é evidente, como os servitas é uma associação de pessoas e as pessoas todas, infelizmente, nenhum de nós é perfeito, não é? Mas procuramos fazer as coisas com o maior esforço possível, com a maior humildade. Mas, no fim de contas, é isto. E o que é o principal que nós procuramos fazer, dentro dos serviços todos, é acolher os peregrinos. Nós procuramos, às vezes com o cansaço e com tudo, com o fim do dia 13, já depois de uma série de coisas, às vezes já não é tão fácil. Mas o que nós procuramos é, nós não atendemos utentes. Percebe? Uma coisa é você vai a um hospital ou vai a uma repartição pública e atendem um utente. Nós acolhemos peregrinos. E acolher peregrinos é sempre que possível, ter um sorriso para falar com eles. Sempre que possível, ter disponibilidade interior para sair de nós próprios e para os ouvir. Porque muitas das coisas que os peregrinos que vêm aqui a Fátima, e sobretudo os que vêm aqui a nós, sobretudo, e especialmente nos serviços de saúde, são pessoas que às vezes estão sozinhas. Sobretudo as que vêm para a benção dos estudantes e para a admissão dos estudantes. Pessoas que às vezes não têm com quem falar. E isso é uma coisa que é muito importante, darmos um bocadinho de atenção e dar uma palavra às pessoas e ouvi-las, sobretudo. Porque todos nós, na nossa vida, e a vida hoje em dia cada vez é mais assim, nós cada vez estamos mais sós. Embora tenhamos uma multidão à nossa volta, e há tudo, e há televisões, e há isto, e há carregadas de solicitações, nós muitas vezes acabamos por estar sozinhos. E começamos a voltar para nós. Para nós próprios, que não é grande ideia. Mas, isto nós, as pessoas virem ter a capacidade de possibilidade de serem acolhidas e de as tratarem com sorriso e saber ouvi-las, é muito importante. E o que nós fazemos, à parte dos aspectos físicos, o que nós procuramos fazer, sobretudo, é isto. E desde o princípio, sempre procurando viver de acordo com a mensagem de Fátima, que a Nossa Senhora pediu. Por exemplo, uma das coisas que nós nos comprometemos, e que está nos estatutos, é a devoção dos 5 primeiros sábados. Sabe, com certeza que sabe o que é evidente, e que Nossa Senhora pediu isso aqui, começou por falar nisso em julho, depois veio confirmar em Tui, em 24, salvo erro, a Lúcia lá em cima, e estou com tudo explicadinho, depois ela perguntava, e depois se não puder, e depois não sei o quê, sabem todos isso, as pessoas que nos estão a ouvir, a grande maioria sabe com certeza isso. E pronto, isso é uma das coisas que faz parte do nosso compromisso, além de rezar o texto todos os dias. Isso é, primeiro, que Nossa Senhora nunca, todos, sempre dizia isso, é isto. Quando isto começou, depois de 1924, uma das coisas que o José disse, vocês vão a Lourdes e ver como é que eles funcionam. Porque em Lourdes há os hospitaliers, que são uma organização que servia também os peregrinos, voluntários também, tal e qual como nós,
e que, aliás, foi uma coisa que esquecíamos de dizer há bocadinho, mas nós temos servitas de todas as zonas do país, temos o espanhol, o rapaz espanhol, temos gente de todos os níveis sociais, todas as profissões, está tudo. E todos trabalham aqui e normalmente trabalhamos em diferentes coisas, só os médicos, as enfermeiras é que exercem aqui a sua atividade, normalmente esse é que exercem a sua atividade. Mas, e os homens usavam estas correias, que isto apareceu ao princípio, e começámos a usar isso, que a ideia era, eu não vou pôr em pé, que não é preciso, isto seria para ajudar a levar as macas. Põe-se aqui as macas, as pontas das macas, um à frente e outro atrás, e levavam as macas. E depois, claro, isto deixou, mas continua a ser o símbolo dos homens. O símbolo das senhoras. As senhoras têm uma farda branca, como já todos viram, com um véu, mas as insígnias são a estrela, que usam uma estrela igual a esta, mas maior, bastante maior, a estrela azul, semelhante à estrela que está na imagem de Nossa Senhora, e usam o cruz de Cristo, que usam aqui no peito, que a farda tem uma bata, depois tem um avental, e no avental tem a cruz de Cristo. São as insígnias, e depois as senhoras também, quando estão em serviço, usam uma braçadeira azul, a não ser os médicos que têm uma braçadeira amarela. Mas o resto são uma braçadeira azul. Pronto, isto, as insígnias são estas. E a razão de ser das correias dos homens vem daí. Sabe, eu acho que sim, claro que há mudança, assim como houve mudança na Igreja, e houve mudança no perfil do cristão. Quer dizer, tal e qual. Agora, há dois aspectos, há 3 ou 4 aspectos diferentes. Uma das coisas que havia muito, que eu me lembro, e que havia muito aqui, havia muita gente. Sempre houve o povo português sempre teve uma grande devoção por Nossa Senhora. E por Nossa Senhora de Fátima, sempre uma grande devoção por isso. E não me venham cá com as conversas que era o Estado Novo que explorava, que não explorava. Acho que isso é tentar distorcer as coisas. A vocação, a fé do povo é tentar distorcer. E o povo tem, e por vezes é mais fácil, as pessoas aproximarem-se através da mãe. Não é? Aproximarem-se, que outras vezes nós não queremos pedir uma coisa ao nosso pai e vamos pedir à mãe, ou a mãe peça ao pai. Não é? E vai daí, penso eu, que tem muito a ver também com a Nossa Senhora, com a ternura, com a imagem de mãe de Nossa Senhora. Mas isso mantém-se ao longo dos tempos. Mas agora, isso mantém-se sempre, quer dizer, de uma maneira mais ou menos esclarecida, e não sou eu que não sou de todo que vou pôr em causa isso, porque eu tenho respeito muito grande pela religiosidade popular. Poderá haver uma coisa ou outra que faz um bocadinho de confusão, mas eu tenho respeito muito grande pela religiosidade popular. E até por razões é sempre mais simples. Mas o que me parece, por exemplo, já há bocado na conversa que estávamos a ter antes disto, é que eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui em 1977. Foi pouco tempo depois do final da Guerra da África. Nós chamamos a Guerra da África, a Guerra Colonial. E havia imensos portugueses que estavam na guerra, em Angola, em Moçambique, na Guiné, e que tiveram, não sei quando, desde 1960 e poucos, que tiveram a guerra, com os chamados terroristas, com os movimentos de libertação desses países. Morreram, muitos portugueses, soldados. E então havia muita gente, quer sejam os próprios soldados, quer sejam as mães, ou as mulheres, ou os namorados, que vinham fazer promessas a Nossa Senhora, que se o meu filho vier da guerra, se nada lhe acontecer, faz isto, ou ou faço isto, ou faço aquilo, mas vinham muitos, pediam a Nossa Senhora. E havia muita gente que vinha à Fátima, não só pedir, também como agradecer. Que havia. E a propósito disso, e a propósito da religiosidade popular, eu vou-lhe contar uma coisa que se passou comigo e que nós aprendemos, antes disso, nós aprendemos imenso aqui com as pessoas. Nós saímos das nossas casas, vimos para aqui 2 ou 3 dias para ajudar, para trabalhar, mas aquilo que nós damos, comparado com o que recebemos, é absolutamente insignificante. Absolutamente insignificante. Os testemunhos das pessoas, da fé das pessoas, às vezes da simplicidade das pessoas, é uma coisa extraordinária. Mas isto que eu ia contar passou-se, bem, no princípio dos anos 80, final, que havia, na parte dos serviços, na altura havia um serviço independente, que era o serviço chamado Serviço das Promessas, em que havia um grupo de servitas, e lá em cima, a Alta Cruz Alta, em que estavam a tirar uma barraca onde faziam umas proteções nos joelhos e nos pés das pessoas que iam fazer a promessa a pé.
E estava um servita, uma vez que calhou-me a mim, estar ali ao princípio da passadeira a acompanhar as pessoas. E a tirar, às vezes, alguma dúvida, porque tínhamos, às vezes, um padre para acompanhar. E um dia aparece-me um rapaz, um homem, que ia começar a promessa de rastos. E que é uma coisa que se evita sempre pelo espetáculo que dá ou que poderá dar, evita-se, procura-se sempre convencer a pessoa a transformar essa promessa, falando com padres, uma promessa de joelhos ou de outra coisa qualquer. Que aos olhos do Nosso Senhor terá o mesmo valor. E é verdade. Mas eu estava com esta conversa com o rapaz e o rapaz olha assim para cima para mim e diz: ouça uma coisa, eu andei 2 anos a rastejar em África por causa dos terroristas e agora não posso ir rastejar um bocadinho por causa de Nossa Senhora. Eu calei e acabou. Mas pronto, isto para perceber. Entretanto, o tempo as coisas foram evoluindo e este tipo de promessas há menos. Mas há sempre aflições e nós temos, nos nossos momentos de aflição, recorremos sempre a isto. Mas não quer dizer que haja pessoas que venham só a Fátima só para pagar a promessa e só por causa das aflições. Há muita gente que vem a Fátima para rezar. Há pessoas que eu já me disseram, várias pessoas que eu acompanhei e que são também extraordinárias, que vêm a Fátima e fazem a passadeira toda de joelhos para a conversão dos pecadores, porque Nossa Senhora pediu sacrifício pela conversão dos pecadores, e fazem isso. Isso mantém-se. E hoje em dia, mesmo com estrangeiros, mantém-se. E nós às vezes temos lições dos estrangeiros. Agora, há outros aspectos que mudaram um bocado também, que depois até certo ponto podem influenciar também isso, que é as pessoas, o tempo, em termos de condições económicas, houve uma evolução, graças a Deus, uma evolução grande no país. E hoje em dia as pessoas vêm, por exemplo, no lava-pés tem muito menos gente, no serviço de lava-pés, porque as pessoas vêm, além de virem mais bem preparadas, têm as peregrinações mais bem organizadas, há assistência no caminho, isso. Mas sobretudo há muita gente que já vem, tem carros, tem isto, tem aquilo outro, e isto, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ao princípio, há muitos anos, lembro, quando estamos no recinto, sobretudo do lado direito, há aquelas árvores todas do lado direito, do lado esquerdo também, mas do lado direito havia. Chegavam ali famílias que acampavam, traziam os fogareiros, cozinhavam, faziam tudo ali. Não é? E vinham, está a passar 2 dias, 3 dias, e ficam assim. Hoje em dia, cada vez as pessoas vão mais aos restaurantes e depois apareciam nos postos de socorro, as pessoas cozinham intoxicações alimentares por causa dessas coisas todas, e comida que vinha ao sol e que estragavam. Isso tudo são tudo tipo de coisas que se modificaram. Mas a base, como eu estava a dizer, hoje em dia também nós, dentro da própria Igreja, também evoluiu um bocadinho, sobretudo desde o Vaticano II, e houve uma certa evolução. E hoje em dia, às vezes, até me faz um bocadinho impressão. Tentam simplificar muitas coisas e tentam fugir muito a tudo aquilo que se chama, tudo que é amassada, tudo o que está amassada, sabe? Tudo o que foge ao nosso bem-estar. E é sempre uma desculpa, mas é sempre uma desculpa para isso. E com outros que dizem mesmo a nível de certos níveis, que não interessa agora aquilo, a propósito do diabo, do inferno, tudo isso. Parece que são tudo coisas simbólicas, mas não é. E nós vimos o mês de julho, mês passado, Nossa Senhora mostrou aos pequeninos o inferno, e eram pequeninos com aquela idade. Mas isso tudo se mantém aqui, e as pessoas continuam a vir e continuam a perceber, graças a Deus, e poderá haver pessoas que vêm animados de um espírito ou de outro, eu não sou eu, um pouco mais ou menos, que vou fazer qualquer juízo sobre isso, é entre essas pessoas e Nosso Senhor. Mas agora, há uma diferença, sobretudo neste aspecto. Há mais gente, mais estrangeiros, do que havia antigamente. Até porque a vida modificou-se, há mais facilidade de movimento, há tudo isso. Quer dizer, a parte toda da evolução económica e técnica também acaba por influenciar, como vocês sabem, acaba por influenciar tudo, não é? Mas o espírito base é o mesmo. Base, o espírito que se vem pedir, que se vem agradecer, que se vem se rezar. Olha, eu venho aqui às vezes como peregrino, e como vivo relativamente perto, daqui vivo ao pé de Santarém, de inverno. Gosto muito de vir aqui com a minha mulher, os dois, vimos jantar, vimos aqui à capelinha rezar o terço, de inverno. Às vezes somos quase só nós na capelinha. Mas também sabe, estes bocadinhos que vocês, como estou aqui em Fátima, também com certeza que sentem isso, virem aqui à capelinha à noite e não ter ninguém. Também sabe, isto das multidões é uma coisa extraordinária. É uma coisa que enche o coração e vê tanta gente junta com
com o mesmo objetivo e animados dos mesmos valores, é uma coisa extraordinária. Mas às vezes estarmos aqui também nisto com este silêncio é uma coisa que também está muito bem. Eu não sei se estou a fugir à sua questão, mas basicamente o espírito acho que se mantém. A minha experiência com Fátima, graças a Deus, é uma experiência de que eu acredito que seja a experiência de todos os cristãos. É uma experiência de crescimento. E graças a Deus eu vou vendo, uma das coisas que o Fátima me tem ajudado é perceber que eu sou pecador. E que também sei que também se faz coisas bem feitas. E também dou graças a Deus para o Senhor e o Espírito Santo iluminarem para fazer coisas bem feitas. Mas o facto de vir aqui, o facto de estar em contacto com o Sagrado, de ter mais tempo a rezar, acho que quanto mais tempo nós nos interiorizamos, e mesmo depois de sair de Fátima, a minha vida ligada à Fátima, à mensagem de Fátima, porque Fátima não se esgota no santuário, como se sabe tão bem. Fátima é a mensagem de Fátima. É o exemplo dos pequenitos, sobretudo é a mensagem de Fátima. É isso que se nós transpusermos para a nossa vida, todos os dias vamos descobrindo coisas novas. E depois, associado, claro, àquilo que estávamos a falar há bocadinho, nas experiências, nos contactos que vamos tendo com as pessoas, nas lições que vamos tendo com as pessoas. Sobretudo nas lições de humildade e de simplicidade. Porque nós, às vezes, podemos ter um bocadinho mais de cultura, mas isso... E podemos até, ir aprofundando a nossa fé, eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto imenso de ler coisas ligadas com a liturgia, documentos da igreja, isto e aquilo outro. Às vezes podemos cair na tentação de começar a teorizar e a complicar um bocadinho as coisas. E esquecemos do importante. Começamos a pôr coisas em questão, a começar a pôr em questão, não é pôr a fé em questão, não é pôr as verdades em questão, não é isso. Mas começamos a complicar um bocadinho as coisas às vezes. E depois chegamos aqui e estamos em contato com isto tudo, com as pessoas e com os testemunhos das pessoas e começamos a ver, lá estás tu a complicar tudo outra vez, não é? Quer dizer, dá um banho um banho de simplicidade e isto faz tão bem, tão bem. E depois nós, quando nos voltamos a ajoelhar, quando voltamos a rezar, a falar com o Nosso Senhor, vemos as coisas mais claras. Porque as coisas na realidade são simples. Não são fáceis. Não são fáceis, mas são simples, eu acho. E, sobretudo, se eu quiser resumir a minha experiência em Fátima destes 40 anos, tem sido este de aproximar a pouco e pouco de Nossa Senhora e do Nosso Senhor bem-entendido. Eu tenho uma devoção muito grande para Nossa Senhora, assim, isso também tem muito a ver com a imagem da minha mãe. Mas isso tem muito. E muitas vezes estou ali na capelinha, estou a olhar para Nossa Senhora e estou a personificá-la na minha mãe, que é uma pessoa que eu tenho uma ligação muito profunda, graças a Deus. Mas eu tenho a noção clara que quem faz os milagres não é Nossa Senhora, quem faz os milagres é Nosso Senhor. Nossa Senhora é uma mensageira e eu peço a Nossa Senhora, peço-lhe sempre que me ajude a tentar a abrir o meu coração ao Espírito Santo. E porque todos os dias eu tenha a disponibilidade de coração para perceber o que é que o Nosso Senhor me está a pedir em cada dia da minha vida. E houve uma altura que era responsável pela formação dos candidatos para esse setor. E uma das coisas que eu dizia aos candidatos era vocês, a propósito também da Lúcia, que dizia a Nossa Senhora, o que é que você sempre quer? Que a Lúcia perguntava sempre a Nossa Senhora, e digo, vocês todos os dias de manhã, os homens quando estiverem a fazer a barba e as senhoras a pintar o olho antes de ir para o trabalho, olhem-se nos olhos, no espelho. E depois digo, o que é que você sempre quer hoje? Percebe? Isto é Fátima a trabalhar na minha vida. E depois reflete-se na nossa casa, reflete-se com a nossa mulher, com os nossos filhos. Nós, por acaso, as nossas filhas não são servitas. Temos 2 filhas e temos 2 netas e meio. Temos um neto a caminho, se Deus quiser. Mas elas não são servitas, mas graças a Deus são católicos, praticantes, tudo isso, mas não deram para aqui. Pronto, isso não tem, como eu lhe disse, como dizia há bocadinho, não é preciso ser servita para ir para o céu. Mas pronto, mas a mim e à minha mulher, que também é servita, e a muitos outros servitas, penso que posso lhe perguntar, a resposta há de ser cada um à sua maneira, mas há de dar ao mesmo. A pessoa acha que vai dar ao mesmo. Eu há bocadinho,
estava a falar, pediram-me para ir falar aqui um grupo de franceses e de italianos que veio, e sobre aqui o nosso trabalho, sobre Fátima. E eu dizia, mesmo aqueles que não são católicos, há uma coisa que vocês provavelmente sentem todos. Nos dias da vossa vida em que vocês pensam menos em vocês e que se pensam mais nos outros, são os dias que vocês se sentem melhor, com certeza. E é, não é? Quando nós esquecemos de nós e saímos de nós e para depois nos darmos aos outros e para nos passar nos outros, são os dias. E aqui temos imensa oportunidade para isto. Não quer dizer que lá fora não tenhamos, mas pode ser um bom treino para lá fora para todos os dias.